Estamos aqui no mais um episódio do Energia Sem Fronteira com o professor Márcio Holland da Fundação Getúlio Vargas. Mas antes de começar, eu queria que vocês se inscrevessem no canal e acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Márcio, obrigado pela generosidade de estar com a gente aqui nessa iniciativa de Energia Sem Fronteira. Uma longa carreira, um papel super relevante na questão do desenvolvimento econômico desse país, né? Tanto do ponto de vista de ensinar, como colocar políticas públicas em funcionamento. Então, Márcio, queria que você apresentasse para a gente, tá certo? O Márcio, a trajetória, e depois nós bater um papo aqui, o desafio, tá certo? Que a gente teve a oportunidade de viver junto na Amazônia recentemente. Ô Marcelo, a oportunidade é gigante, extraordinária que eu tenho aqui. Eu queria agradecer a você por essa oportunidade. Eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas há quase mais ou menos 18 anos. Sou professor universitário há 35 anos. Olha. Há 35 anos. Digamos que eu já ministrei todas as disciplinas de graduação, mestrado e doutorado de economia. Foi o tempo suficiente para isso. Fiz doutorado, né, na Unicamp, fui fazer um pós-doutoramento em Berkeley em 2004-2005. E estudei bastante econometria, métodos econométricos na época, era o meu forte, até a agenda de pesquisa acadêmica, inclusive com muitos cursos pelo Guido Ibbings, que chegou a ganhar o Nobel de Economia recentemente. E depois eu, na fundação, assumi cargos de direção de pós-graduação acadêmica, mestrado, doutorado, pesquisador CNPq por 12 anos. Hoje eu coordeno o curso de formação de jovens executivos. São vários programas de pós-graduação em finanças, economia e ciência de dados aplicada a finanças, fintechs, técnicas de data analytics, marketing digital, marketing analytics, esse mundo todo moderno, programação em Python, machine learning. Então, hoje a gente forma jovens executivos para o mercado. A gente já formou mais de 2.300 executivos nesses últimos 20 anos, digamos, do programa. E atuo também hoje num trabalho que eu tenho gostado muito, que são os diálogos amazônicos, né? É uma série de webinars que já está indo para 3 anos, né? Você imagina o que é uma série de webinars 3 anos seguidos. Não é tarefa fácil, tá? A partir do canal YouTube da FGV, a gente tem um playlist, inclusive, tem um site dos diálogos amazônicos. E a gente já recebeu ministro do Supremo Tribunal, já recebemos ministro do Meio Ambiente, ex-ministro do Meio Ambiente, da Agricultura, secretários, empresários, liderança empresarial, todo mundo em lideranças acadêmicas para debater a Amazônia no Brasil. Um ambiente livre, tranquilo, plural, né? Apartidário. E está virando um livro também, Diálogos Amazônicos, está virando podcast, Spotify. E essa brincadeira está ficando interessante, que a gente está falando daquilo que a gente vai falar um pouco hoje, né? Está dialogando sobre a Amazônia brasileira. Verdade. Então a gente vai colocar o link, tá, do Diálogo dos Amazônicos, um material super rico que o Márcio lidera nessa discussão forte que é. E eu até uma frase sua, né? O Brasil virou as costas para a Amazônia, que é 50% do nosso território e uma diversidade absurda. E o outro ponto importante é o desafio da Amazônia, ele é do tamanho da Amazônica e diverso igual a Amazônia. Né? Coloca pra gente aí como é que você vê esse desenvolvimento econômico, como é que a gente pode pensar a Amazônia diferente, e a gente teve a oportunidade de discutir isso junto, o que a energia faz desse papel como um papel protagonista. A Amazônia tem uma dimensão continental, né? Então, diferente do resto do Brasil, lá tem uma bacia hidrográfica extremamente rica, né? Considerada uma das mais importantes bacias hidrográficas de água doce do mundo, a maior delas. Além de toda a sociobiodiversidade, a Amazônia é um bioma de maior sociobiodiversidade do planeta, uma riqueza natural extraordinária, né? Fauna, flora, rios, entre outros. E nós conhecemos muito pouco, né? O último planejamento, vamos chamar estratégico da Amazônia, foi nos anos 60, que foi a instituição lá da Zona Franca de Manaus, com o objetivo da integridade do território nacional. Afinal, uma região desta dimensão tem um risco de integridade, diversos, né, de tráficos, de problemas diversos de violência de fronteiras em geral, né? Então, de lá para cá, praticamente a gente abandonou o assunto, né? Não se discute um plano
para essa floresta. Mais recentemente, com todo esse debate de mudança climática, de aquecimento global, de transição para a economia de baixo carbono, para transição para a economia de energia limpa, a Amazônia se tornou importante, voltamos aos olhos. Só que a gente ainda não sabe o que fazer com ela. Então, é um desafio extraordinário, eu costumo usar a expressão desafio amazônico, pensar a Amazônia. Muito bacana. Nós tivemos a oportunidade, eu e o Márcio tivemos uma coisa de um mês atrás, visitando junto, tá certo? Uma comunidade, um projeto nosso. O que te marcou mais, Márcio, nessa visita? Você conhece bem a Amazônia, como poucos, né? Mas você viu exatamente o seguinte, como levar energia pode mudar a história das comunidades ribeirinhas e de certa forma, atividade econômica e a questão de sustentabilidade passa por melhorar a vida das pessoas, né? O primeiro passo, aliás, importante para conhecer a Amazônia é visitar a Amazônia. Verdade. Não dá para fazer isso da Faria Lima, da Paulista. Boa. Tá? Não dá para fazer isso de Copacabana, do Leblon. É impossível. É impossível. A cada visita que eu faço à Amazônia é uma redescoberta, é uma novidade. Tá? Em vários aspectos, seja da característica socioeconômica, da atividade econômica e industrial, seja da dificuldade de logística, né, que a gente vivencia. Né? E essa experiência que eu tive foi uma experiência muito bacana. Essa expedição pelo interior, pelo Rio Negro, até com algumas comunidades ali, né, ela mostra claramente um problema gravíssimo da região, entre outros, que é o problema de logística. Né? Como dar acesso a bens, serviços, a medicamentos, assistência médica, hospitalar, a famílias, a sociedades, a comunidades que estão dispersas por dentro da floresta. Né? Elas estão lá. Né? Tem uma frase de um colega da Universidade Federal da Amazônia, muito interessante, o Augusto Rocha, que ele diz: a Amazônia não está longe, ela está aqui. Né? Eles estão lá, eles não estão longe. Tá? Eles precisam de assistência, eles precisam de atenção, eles precisam de programas de governo. Tá? Interessante dizer, Marcelo, eles precisam disso para continuar lá e, com isso, continuar protegendo a floresta. Quem porque protege se é quem eles está lá, saem dali, né, eles abrem um espaço, tá, para toda essa atividade ilegal, de mineração ilegal, de queimada ilegal, descontrolada, desmatamento, desordenado. Todas as atividades ilegais se estabelecem aonde não tem desenvolvimento. Tá? Então a Amazônia está lá, onde ela deve estar, ela não está longe, resta a nós brasileiros irmos até ela. E entender essa complexidade. E entendermos essa complexidade. E eu diria, ela é gigante, porque ela é de dimensão de logística, de dimensão de acesso a serviços essenciais, como energia, água potável, em geral. A população precisa disso para continuar lá e, com isso, proteger a floresta. Bacana. Nós estamos hoje, assim, eu e o Marcos estão gravando aqui exatamente num dia após a aprovação da reforma tributária. Comenta, Márcio, bem rapidamente, se é um conhecedor, qual o impacto disso sobre a Zona Franca de Manaus, sobre a situação da Amazônia? Olha, a proposta aprovada ontem, em 2 turnos, né? Ontem, dia 6, hoje dia 7, isso é isso? Isso aí. Na tarde da noite de ontem, né? Em segundo turno, 2 turnos aprovados no mesmo dia, e disseram que pode-se fazer isso. Né? Brasília, quando quer, faz. Né? Quando quer, faz. Né? Ela preserva aquilo que já era previsto e esperado, ela preserva a competitividade do programa Zona Franca de Manaus. Tá? Entre outros desafios da reforma tributária, tem vários desafios. A Zona Franca era um desafio. Como manter a competitividade do programa numa reforma tributária que estabelece o IVA, um imposto sobre valor adicionado, que é um imposto por fora e no destino. Portanto, não teria, digamos, um instrumento do ICMS, por exemplo. O IPI tende a ser extinto, tá? E a extinção do IPI tira pelo menos 60% do incentivo fiscal da região. Exatamente. Tá? Então, como resolver esse puzzle, esse problema, esse mistério? Né? Isso está muito bem endereçado na emenda constitucional aprovada ontem. Tá? A outra, e nós ajudamos bastante nessa discussão, nessa proposta, né? Então a gente fica muito feliz de ver
acolhida dessa sugestão do texto constitucional. A outra medida, vamos chamar de diferentona, aprovada, foi um fundo constitucional que, no texto da proposta aprovada ontem, está como nome Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Produtiva. Tá? Ele está geral, como é da Constituição, ele é um quadro em branco a ser preenchido. Eu tenho uma sugestão diferente que eu gostaria de apresentar, que é um fundo parecido com aquele de financiamento à bioeconomia, à capacitação produtiva, a capacitação de profissionais, de microempreendedores, entre outros. Acesso à energia, acesso à água potável, né? A uma infraestrutura de saneamento, acesso às comunidades, para melhorar o IDH da região. Perfeito. Muito bacana. E a gente vê, né, Márcio, que a gente teve a oportunidade de viver junto esse processo na Amazônia, é o seguinte: como é que a gente cria esse processo de tirar o desenvolvimento só de Manaus, levar para o interior forte da Amazônia? Isso passa por energia. Isso passa por uma transição energética muito forte em grande parte da questão da energia nas regiões remotas da Amazônia, ou não tem, ou é feito a diesel. E eu costumo dizer que a transição energética é bonita, mas vai custar dinheiro. Como é que você entende que pode aparecer financiamento para viabilizar isso? Seja através do fundo, seja o que você tem visto também, o mundo olhando diferente para a Amazônia, né? É muito comum, Marcelo, a gente falar da importância e do potencial da bioeconomia. Então, são vários discursos muito prontos. A bioeconomia é o grande potencial do desenvolvimento da Amazônia. Aliás, vale sempre a frase anterior: não há alternativa à Amazônia que não desenvolvimento. Perfeito. Desenvolvimento socioeconômico sustentável. Ali nós temos os piores IDHs do Brasil. Tá? A situação é muito precária das comunidades em geral. É verdade. Tá? Desde a região metropolitana de Manaus até o interior do estado do Amazonas, e a Amazônia Legal em geral é essa regra. Tá? A precariedade de serviços. Tá? Desses grandes desafios é acesso à energia. Tá? Há um grande volume de famílias na Amazônia sem acesso à energia. Sem acesso à energia, não tem como você pensar cadeias produtivas da bioeconomia. Tá? A bioeconomia ela não existe apenas no papel, ela precisa de uma atividade primária e inicial, tá? Que vai desde a preparação do insumo, a conservação do insumo. No caso de peixe é mais fácil até de explicar, né? É verdade. Se você tem uma atividade de piscicultura ativa, tá? Que é extremamente importante, uma grande fonte de proteína sustentável que a Amazônia pode ter, ao contrário dos pastos da produção boa analogia. Da pecuária em geral, né? Que é uma grande emissora de gases de efeito estufa, e nós sabemos disso, é um dos grandes gargalos que o Brasil tem. Tá? Você precisa da conservação dessa piscicultura, você precisa de energia. Tá? Então você não desenvolve essa cadeia produtiva da piscicultura se não dá acesso à energia. Você não desenvolve vamos chamar, a cadeia de alimentos, como de açaí, se não tiver a conservação da polpa. Né? Lembrando que a movimentação rio acima, rio abaixo, Rio Negro, Solimões, entre outros ali na região, entre uma comunidade e outra, a gente não fala de 1 hora, 2. A gente fala, às vezes, de 30 horas de movimentação, horas 50 horas. O custo disso, né? 50 horas, você fala... Então, é muito, muito difícil você ter o desenvolvimento de cadeias produtivas, da bioeconomia, fármacos, cosméticos, piscicultura, da alimentação, como eu citei, o caso de 2, pelo menos agora, tá? Sem uma energia. Tá? E aí começa o problema. Não é simplesmente instalando postes pela Amazônia. É verdade. Não tem como você instalar postes por uma floresta fechada, tá? Como aquela, derrubando árvores. Não faz sentido. Tá? Isso já é energia suja por definição, mesmo advindo da energia da geração limpa. Como é que você vai levar? Geração limpa, você vai ter que desmatar para ofender o meio ambiente, fazer as linhas de transmissão. Vai passar por reservas indígenas e por aí vai. Tá? Não é a solução. Tá? Não é a solução energia eólica a princípio. Tudo indica que poucas regiões da Amazônia Legal têm acesso, mas por dentro da floresta é impossível. Tá? Então resta uma energia como a energia solar. Tá? E aí vem os desafios. Tá? A energia solar,
e eu aprendi isso na expedição, inclusive, tá? Ela tem uma captação ok, tá? Mas vai ter um problema de conservação, de armazenamento. A intermitência dela. E aí é preciso solução inovadora para isso. Você ter a conservação, você ter o armazenamento da energia solar, tá? Para não ter esse problema de instabilidade, descontinuidade de energia, que também não resolveria, tá? Então é preciso de solução inovadora para a Amazônia em termos de energia limpa. Bacana. Márcio, eu sou filho de professora e minha mãe sempre falava o seguinte: é impossível você entrar na sala de aula e não sair o melhor, né? Uhum. Conversar com o professor a gente sai muito melhor também, né? Suas considerações finais aqui, você que está todo dia tentando entender, educar e qualificar essa nova geração, né? Você é otimista nesse ponto? Bastante. Nós estamos com uma geração mais preparada para esse desafio, que nós podemos falar que nós olhamos para trás para a Amazônia assim, durante essa nossa geração. Como é que você vê isso? Bastante otimista. E eu vou dizer por quê. Nós fizemos é sempre bom lembrar o que aconteceu no século passado. Perfeito. Nós fizemos um processo de desenvolvimento econômico baseado na industrialização. A gente cresceu porque industrializou, acumulou capital de indústria. Tá? Vou resumir assim para simplificar a conversa. Boa. Só que isso aconteceu com o desmatamento da Mata Atlântica. Essa história você conta também, aprofunda nela, quer dizer, essa região nossa aqui, porque nós estamos desenvolvendo, porque não acabamos completamente com a Mata Atlântica. Acabamos com a Mata Atlântica. Tá? As estatísticas do Ministério do Meio Ambiente falam em torno de 30% de mata remanescente. Só um minutinho. A gente vai deixar um link também do artigo que eu li do Mar sobre isso, muito rico. Então fica também esse post aí. Agradeço. Tá? A gente desmatou, a gente industrializou desmatando. Foi uma industrialização com desmatamento. Né? É muito comum falar desenvolvimento com industrialização. Perfeito. E a gente agradecer a isso. Tá? E outros falam desenvolvimento com industrialização baseado na substituição de importações, que é o protecionismo. E eu falo desenvolvimento com desmatamento. Tá? Esta geração já está olhando para o desenvolvimento sem desmatamento, de preferência com a recobertura, né? Com a reconversão, com a recuperação de áreas degradadas. Perfeito. Então é muito diferente. É possível promover o desenvolvimento da Amazônia, inclusive com a recobertura, com a recuperação de áreas degradadas, o que é um modelo de desenvolvimento muito superior ao que o Brasil teve no século passado no Sul e Sudeste. Perfeito. Então, essa geração já vem com essa pegada, né? Ela não gosta da ideia da emissão de gases de efeito estufa, ela não gosta da ideia do excesso de bens, de acumulação de veículos, como a gente sonhava ter. Hoje é compartilhamento, a economia do compartilhamento. Ela já calcula suas pegadas de carbono. Perfeito. Tá? Então, e na atividade como executivos hoje, como você inclusive, há uma grande preocupação com toda essa responsabilidade social corporativa ambiental que a gente chama de ESG, né? Ou ESG. Isso, tá? muito bom. Bacana. Então, essa geração está vindo muito forte nisso. Portanto, da perspectiva ambiental, de comportamento, de cultura, de formação com a questão climática muito superior, isso já é uma vitória. Né? Muito bom. Márcio, obrigado pela contribuição, pela parceria, e tenho certeza aí que nós vamos fazer muito mais pela Amazônia, tá? Entendendo um pouquinho, e fica o convite. Vamos conhecer a Amazônia, ela que está aqui do lado, e tentar ajudar nesse processo de desenvolvimento econômico. Primeiro passo é esse, conhecer a Amazônia, promover conhecimento sobre, desde ensino básico, ensino intermediário, médio, universitário. As pessoas precisam fazer incursões e excursões pela Amazônia para conhecer a região e começar a contribuir com o seu desenvolvimento socioeconômico sustentável. É isso aí. Mantendo a floresta em pé. Isso aí. Quem vai cuidar da floresta é quem está lá. Exatamente. E 2 pontos que eu aprendi com a minha mãe. Estando na sala de aula, você tem que estar melhor junto com o professor, saiu melhor desse nosso bate-papo, e não tem condição de você chegar na Amazônia e não ser impactado por entender aquela potência que está lá. Eu sei que está acabando, mas por isso que chama-se o programa que a gente desenvolveu na FGV, chama Diálogos Amazônicos. Diálogos Amazônicos. Sempre tem alguém da região falando. Isso. A voz de alguém da região com protagonismo é fundamental. A solução da Amazônia não passa por quem mora no Sul e Sudeste apenas. Não sai. Passa pelo diálogo. Temos que ir lá escutar e conhecer a verdade da Amazônia com aquele povo. Exatamente. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, gratidão aí. Eu agradeço aí. Okay.